aí, Luan, tranquilo? Tranquilo, e o senhor? Bom também. Como é que vão as coisas? Aí tá bom, né? Só tá quente demais. Você mora em São Luís, né? Aham. Tá quente mesmo, cara. Hoje previsão é ser mais quente que ontem. Pois é, eu tava olhando esse trem, 41 que é a máxima. Esperando o pessoal terminar de entrar. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Roberto. Tranquilo. Cadê a turma? Faltam alguns. Roberto, você não tinha liberado pra gente enviar o negócio, as questões. Você fala dos trabalhos da prova que já passou? Não, da última aula. Vou olhar lá. Deixa eu anotar aqui. Deixar aqui que eu não esqueço. Vou liberar daqui a pouco, tá? Então tá, gente. Tá a Ana Beatriz terminando de entrar aí. Minimizar aqui, módulo B42, eu inverti um pouquinho aqui, tá? A gente viu na aula anterior o B43, de propósito, no sentido da gente aqui agora, ele inicia, né, no B43, por isso que eu inverti, tá? O B43, ele traz a ideia do cilindro e a circunferência, e a gente viu uma das últimas figuras que a gente estudou foi a circunferência, então quis criar uma conexão, tá? Entre o último conteúdo estudado com agora essa ideia de geometria espacial. Então, na semana passada a gente viu o B43 e hoje a gente vai estudar o B42 porque ele fecha a ideia de geometria espacial, beleza? Abrem, por favor, módulo B42, livro 9, página 172, né? Para quem acompanha pelo livro, beleza? Os prismas particulares, a gente sempre tem neles a referência de figuras conhecidas no plano, tá? Então, nesse caso do cubo, ele é nada mais do que uma combinação aí de 6 quadrados, tá? Então, ele tem sempre, ele é sempre paralelo, né? Então, eu tenho a base, o topo, a frente, as costas, o lado direito e o lado esquerdo, vamos dizer assim, tá? E vai ser padrão, ou seja, se eu tenho uma medida de um dos lados, essa medida se replica a todas as outras, tá? Com exceção das diagonais. Então, eu tenho uma diagonal minúscula, tá? Que é essa diagonal que eu pego em um único quadrado, e eu tenho essa diagonal com D maiúsculo aí, ó, que é a maior diagonal dentro do cubo, que ela é atravessada, tá? É como se ela saísse lá do chão, de um canto do seu quarto, e fosse lá para o topo, do outro lado do quarto. Então, qual que é a diferença, né? Uma está no plano e a outra está no espaço. Essa que está no espaço é sempre maior essa que está no plano. Só, se a gente olhar para o próprio cubo, aí a gente identifica com uma certa facilidade, né? Então, a área da base é A ao quadrado, que é lado vezes lado. A área lateral é 4 vezes uma área só, né, uma área lateral, que é A ao quadrado. Então, eu pego esse lado direito, a frente, o lado esquerdo e a parte de trás, e aí eu tenho 4 vezes áreas laterais. Eu tenho uma área na base e uma área no topo, né? E a área do topo é igual à área da base, que é igual a todas as outras. Então, no cubo, a gente tem que a área total é 6 vezes o A ao quadrado, que é a área de um único lado, né? A figura se repete.
Então, a superfície desenvolvida do cubo está representada a seguir. Então, isso aqui é como se fosse uma caixa, né, um cubinho aí, só que aberta, né? Uma caixa de papelão antes que eu dobre ela, beleza? Então, ela tem aí, ó, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a área total é 6 ao quadrado. Beleza? Faltando alguém? Coisa, a pessoa acompanha depois, né? A diagonal de uma face, que é esse A vezes raiz de 2, e a diagonal do cubo é o A raiz de 3. A gente daqui a pouquinho vai desenvolver a equação e entender por que a diagonal menor é A raiz de 2 e por que a diagonal maior é A raiz de 3, tá? Sempre que você tiver, então, um quadrado, a diagonal dele é A raiz de 2. A é um lado qualquer, tá? Por exemplo, um quadrado de lado 10, a diagonal dele é 10 raiz de 2. E um cubo que tem lado 10, ele tem uma diagonal de 10 raiz de 3, ou seja, essa diagonal atravessada aqui de ponta a ponta, tá? Ela é sempre maior do que as outras. Nesse caso, basta aplicar o teorema de Pitágoras para a gente encontrar o porquê que ela é desse jeito, beleza? O volume é só multiplicar todos os lados, e aí eu tenho um A ao cubo, né? Então eu pego base vezes altura vezes profundidade, eu tenho o volume aí de um cubo. O paralelepípedo retângulo ele tem uma semelhança muito grande aí com um cubo. A maior diferença entre eles é que as faces agora e as medidas, elas não são todas iguais, né? Eu tenho agora 3 medidas diferentes. Agora eu tenho como se fosse uma piscina, tá? Então, o paralelepípedo retângulo é como se fosse uma piscina que não sofre mudança de profundidade. Então, quero calcular o volume de água que eu tenho em uma piscina sem mudança de profundidade, por exemplo, aí eu uso essa ideia aqui do paralelepípedo retângulo, tá? Quando eu abro ele fica desse jeito. Cada cor representa um tipo de área com suas respectivas medidas. Então, se a gente observar bem, a gente vê que as figuras se repetem de 2 a 2, né? Então, eu tenho 2 áreas amarelas, 2 rosadas, e aí 2, o Elvio tinha falado, essa cor aqui na semana passada, que cor é essa aí, Elvio? Me ajuda. Nude. Como? Nude. Nude. Obrigado. Eu chamava isso aqui de cor de pele na época, né? Não existia o nude não na época, na minha infância. Nas dimensões, que são 3, ele agora chama de ABC. Então, a maior diferença é essa, né? No cubo, todas as medidas são A, iguais, né? E um único valor, tá? Não tem nenhuma outra medida de lado diferente. Aqui são 3. E aí eu combino todas essas 3. Então, a soma das dimensões é A mais B mais C, a soma das arestas é 4 vezes cada uma delas somadas, né? A área total é 2 vezes cada uma das figuras. Então, eu calculo a área da figura nude, AB, da figura rosa, BC, e da figura amarela, AC, e aí eu verifico que elas se repetem, né? Então, para cada uma dessas figuras, eu tenho uma outra idêntica. Então, por isso que eu multiplico aqui por 2 quando eu vou calcular a área total aí dessa figura, dessa superfície. São 2 faces de área, então eu tenho, nesse caso, uma área total, aqui ele está destrinchando, né? Então ele pega, multiplica cada uma delas, depois identifica que existe uma repetição, e aí deixa nesse formato de ser 2 vezes a soma das áreas de cada uma das faces. A diagonal é, a partir do teorema de Pitágoras, assim como para o cubo, a fórmula que a gente utiliza é essa aqui, para calcular a diagonal, tá? A diferença dessa fórmula para essa aqui, que ela já é uma raiz de 3, é que as medidas são diferentes. Se elas fossem iguais, ficariam 3A ao quadrado dentro da raiz, e aí quando eu tirasse essa raiz quadrada, o A sairia e ficaria só um 3 lá dentro, que é o que acontece lá no cubo. Por isso que a diagonal do cubo é A raiz de 3, e a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. No retângulo, eu tenho uma ideia muito semelhante do quadrado. Também tem outra diferença, né? As medidas
medidas no quadrado são iguais e no retângulo não. Então, quando eu somo a do quadrado, eu fico com 2a ao quadrado dentro da raiz. O a sai e o 2 fica. No caso do retângulo, eu não tenho essas medidas iguais. Então, elas ficam lá em função cada um dos valores a e b. Então, a minha diagonal fica igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Quando eu desenvolvo o teorema de Pitágoras, aí ele prova o porquê que é desse jeito. E o volume é só a multiplicação das medidas. Então, é bem tranquilo calcular o volume dessa figura aí. Tá? Aí a gente tem, como por exemplo, ele está falando qual que é a face, ele está falando qual é a altura, e aí logo ele está concluindo que é só multiplicar por todas as medidas. É só encontrar a área da base e multiplicar pela altura. Né? Tanto faz, por exemplo. Você pode chamar que essa medida aqui, ó, AB ou MNP, que é a base, mas se você vira essa figura, você pode muito bem falar que a base é o NPTS. Não faz diferença qual é a base da figura, tá? É só você imaginar que em um momento ela vai estar deitada, outro momento ela vai estar em pé. Então, na verdade, tanto faz. Desde que você encontre a área de uma região e multiplique pela medida que é perpendicular a essa base. Pronto. Você já tem o volume de um paralelepípedo. Certo? Alguma dúvida? No caso da esfera, Não. a esfera... E agora não, Robert. Beleza, obrigado. A esfera, ela é nada mais do que uma circunferência que gira, né? Se eu pego uma moedinha e eu rotaciono ela, ela vira uma esfera, né? Aquele formato, quando eu olho para aquela superfície rotacionando, ela vira ali uma ideia de uma esfera, né? Ou uma bolita, tá? Ou um globo terrestre. Todas essas regiões, essas superfícies, elas são superfícies esféricas, tá? E aí, como que eu encontro isso? Eu pego... Como assim um globo terrestre, professor, se a Terra é plana? Não, aí é muito complexo. Assim, os caras que ficaram ilhados, perdidos no meio do mar, foram provar que a Terra era plana. Foi, mano, foi um casal, eles foram caçar o dome e eles se perderam, mano. Puta. Porque eles não deram sorte, entendeu? E agora, falando sério, agora que a gente está falando de notícias, assim, vocês viram o prêmio Nobel da Ciência lá? Foi pra quem? Do buraco negro, vocês viram isso? Oi? O prêmio Nobel da Ciência, que foi a fotografia de um buraco negro, vocês viram isso? Eu vi a fotografia, mas eu não vi que receberam prêmio, não. Receberam. E aí eles desenvolveram até um estudo que o buraco negro suga a luz e também o tempo. Né? E aí, Mas isso quem desenvolveu foi o Stephen Hawking, há tipo uns 20 anos atrás. Pois é, mas aí com a foto e com os estudos complementares, eles meio que provaram isso, sabe? Então foi o Hawking que ganhou o Nobel mesmo, morto? Não, assim, eu realmente não sei se na lista tem. Eu lembro que na lista tinha uma mulher e assim, ela era uma das cabeças lá, entendeu? Então, acho que isso... Vou até pegar aqui, depois eu passo para vocês. Essas coisas são interessantes. Porque... São três cientistas. Três cientistas ganham o Nobel de Física por seus estudos sobre buracos negros. E aí são dois homens e uma mulher. E, anunciados nessa terça-feira como os ganhadores do Prêmio Nobel 2020 de Física. A Academia Real das Ciências da Suécia contemplou os três nomes por suas descobertas sobre buracos negros. E os físicos dividirão o valor de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6,3 milhões de reais. Penrose ficará com metade do prêmio, enquanto Jensen e Jazz dividirão a outra metade. Esse pessoal aí que foi agora, né? Então, o Steve Hawking que ele definiu a teoria, vamos dizer assim, né? Mas Einstein já tinha comentado um pouco sobre isso, aí depois veio a ideia da física quântica, mas aí os estudos mesmo com a tecnologia necessária para provar isso veio agora, sabe? Mas o senhor sabe que eles só ganham um Nobel depois que é aprovado, né?
Pois é, foi o que eles fizeram com a fotografia e com os Então, estudos, né? e- sim, professor, mas tipo, por exemplo, quando o Einstein ele colocou o bagulho lá da física do espaço-tempo, o conceito de espaço-tempo naquela teoria dele, da relatividade, Certo. ninguém deu o Nobel para ele até que outros cientistas provassem. Quando os outros provaram, ele recebeu, entende? As Isso. pessoas elas recebem o Nobel quando outras pessoas provam isso para elas. Tanto que a Então, fama tipo, o dele e o Hawking Nobel dele não foram em função da teoria da relatividade, né? Foi pelos não fótons lá, né? foi pelos fótons. Mas falando assim, foi quando outras pessoas provaram, sacou? E no caso do Você viu que Hawking, até provaram hoje no ninguém Ceará, provou. né? Hã? Vocês viram que a teoria do Einstein foi provada no Ceará, muito tempo depois Foi, é desses porque era tempos, um né? dos pontos que a luz ela tinha distorção e tal, tinha todo um rolê assim. Isso. Mas assim, professor, no caso do Hawking, até hoje não provaram nem a, como é que é o nome? A radiação Hawking e nem várias coisas do buraco negro não provaram ainda, tipo que o Acho buraco que vai negro ser ele igual pode do deixar. Einstein, né? Vai demorar para conseguir provar, né, cara? É difícil, Sim, né? mas o Einstein ainda tava vivo, né, quando conseguiram, mano. Não, essa do Ceará foi assim, foi mais recente, né? Foi uma comprovação, a comprovação da prova, né? Então, ele tinha previsto algumas coisas e ele, assim, não estava vivo, né? Quando eles conseguiram provar essa previsão dele, ele já tinha Ué, falecido. mas na época dele ele já tinha ganhado o Nobel, não tinha? Na verdade, esse Nobel da teoria da relatividade, eu não sei se ele chegou a ganhar em vida, não. Não lembro, sabe disso. Não, o da Será? teoria da relatividade não, mas outro ele chegou a ganhar, né? Eu acho que foi do Fótons O do mesmo. Photon ele ganhou em vida, isso. O do Photon ele ganhou em vida. Então, aí, Isso mano. mesmo. Muito bom. O cara é top, velho. As coisas são boas demais, assim. Por exemplo, a gente fala, isso não me interessa, né? Mas, por exemplo, lá na medicina veterinária, na medicina, o pessoal também ganhou, né? Com a criação de vacinas, né? Semana passada. Também muito importante, salvaram milhões de vidas. Então é relevante, sim, influencia inclusive na nossa vida, né? É bom demais, bom demais. Cada um Uhum, na sua área, né? Acho isso muito sim. interessante. Então, beleza, bom demais. Vamos lá. Aqui no caso da esfera, quando a gente fala de esfera e a gente imagina uma circunferência, fica bem mais fácil de encontrar as relações, de entender o porquê das formas, tá? Então, se a gente olha para a esfera como uma circunferência que gira, fica fácil de imaginar essa figura e também fica fácil de entender algumas coisas. Por exemplo, a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado e o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Se a gente tivesse... depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais essas duas fórmulas aqui, mas eu até gostaria que vocês anotassem no material para vocês darem uma olhada em dois assuntos, pesquisarem por alto, que é assunto de nível superior, tá? Que é a derivada e a integral. Tá? Anota aí no cantinho, tá? Derivada e integral, a gente utiliza muito isso na engenharia, na matemática, na física. Quando a gente está lá no ensino superior, a gente acaba estudando muito isso. Então, por enquanto, eles não vão estudar isso, é óbvio, mas só anota para vocês, como se diz, saberem da existência disso, tá? Anota aí no cantinho. Depois a gente vai destrinchar isso aqui. Vamos lá, então. Considere um cubo de aresta A igual a 2. A respeito desse cubo, faça o que se pede em cada item seguinte. Calcule a área da superfície, calcule o comprimento da diagonal, calcule o volume, calcule o raio da esfera inscrita, calcule o raio da esfera circunscrita, calcule o raio da esfera tangente às arestas, calcule a área da superfície da esfera inscrita nesse cubo, calcule o volume da esfera inscrita. Então, ele pediu um exemplo bem completo aí de cubo, tá? Eu vou jogar isso aqui lá no Note para a gente dar uma discutida, dar uma rabiscada, beleza? Deixa eu adicionar aqui o B42. Também é geometria espacial. Então, se eu trago aqui essa figura, deixa eu pegar aqui
Corte dessa figurinha aqui. Então tá, deixa eu colocar aqui assim do meu lado para eu ter uma fonte das perguntas. Então na letra A, o que ele pediu? Na letra A, ele pediu a área da superfície total. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, sempre que a gente vai representar as superfícies, a gente tem que contar as superfícies. Eu tenho quantas superfícies no cubo? 6. 6. Então, eu vou calcular uma área e depois eu vou multiplicar por 6. Então, a área total é 6 vezes a área de um lado, a área de uma superfície. Então, vai ser 6, e a área de uma superfície no quadrado é lado vezes lado. Então, vai ser 6 vezes 2 vezes 2. Faz sentido? Tranquilo demais, não é? Para pensar assim. Então, eu tenho 6 quadrados. A área total, então, é 6 vezes a área de cada lado. A área de um lado desse cubo aqui, 6 quadrado, é 4 centímetros quadrados. 6 vezes isso, 24 centímetros quadrados. Depois, na letra B, a gente tem a seguinte pergunta, né? Calcule o comprimento da diagonal. E aí, ele está falando de uma diagonal, e ele está falando da diagonal do cubo ou a diagonal de um lado. Tem que entender isso. Aí, tem que olhar para a figura que ele deu. Ele deu um D minúsculo e um D maiúsculo. Quando ele fala o comprimento da diagonal e o foco dele foi a aresta, nesse caso, ele está pedindo aí o comprimento da diagonal de um lado, tá? A gente tem que entender isso aí. Aí depois você usa essa informação para calcular o outro. Ou você pode fazer direto e já calcular a diagonal do próprio cubo em si. Fica a critério de vocês, tá? Sobre qual que é a estratégia aí. Mas, via de regra, é só vocês lembrarem que a diagonal de um cubo é a aresta multiplicada por raiz de 3. Eu tinha falado que a gente ia entender o porquê que é assim, então vamos fazer aqui ó, agora. Ó. Quando a gente tem um quadrado, eu faço um corte de um dos seus lados, eu tenho aquela diagonalzinha B ali, que ela poderia ser representada assim. Né? Então, eu tenho aquele triângulo ali, ó, onde aqui é o D, aqui é 2 centímetros, opa, e aqui é 2 centímetros. Uso o teorema de Pitágoras e encontro o valor de D minúsculo. Né? Então, D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, D é igual a raiz de 4 mais 4. D é igual a raiz de 8. Só que raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, eu concluo aqui, ó, que o meu Dzinho é 2 raiz de 2. Se eu olho para a figura ali, de cor nude, a gente tem o seguinte, a gente tem que o D minúsculo, ele passa a ser a base, né, daquele triângulo atravessado ali, aquele triângulo que tem uma diagonal D, eu vou desenhar ela aqui, ó. Então, eu tenho uma diagonal aqui, e aí bem aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho um ângulo reto, olha lá a representação do ângulo reto, né, na diagonal. Está ali do lado esquerdo, ó, bem aqui. Então, aqui nesse ponto, eu tenho um ângulo reto. E qual que é essa medida aqui? Essa medida aqui é o D maiúsculo, que é o que eu quero descobrir. E a minha base é essa diagonal que eu acabei de calcular. 2 raiz de 2. E qual que é a altura? 2. Vou até colocar mais distante aqui para colocar a unidade, né? Então, 2 centímetros. De novo, eu utilizo o teorema de Pitágoras. V ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, D ao quadrado, ou D, é igual a raiz de 4 mais
2 raiz de 2, se eu olho aqui em cima, ó, 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8. Né? Raiz de 8 ao quadrado é 8. Então, isso aqui fica 4 mais 8. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá? Como eu tinha raiz de 8, quando eu elevo ele ao quadrado, fica só 8. Então, eu fico com uma raiz de 12. Raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3. Né? Por quê? Porque 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. E o 2 sai da raiz de 3 fica lá dentro. Olha só, o que virou isso aqui, né? Opa, coloquei ao quadrado aqui, mas não é área, né? Então, o que é isso aqui, né? O que é a fórmula? É só pegar a medida e multiplicar por raiz de 3 sempre. Então, vocês podem fazer direto aqui, ó. Então, o D é igual a 2 raiz de 3. Vocês não precisam desenvolver essas duas contas para chegar nessa fórmula, porque a fórmula já vem meio que pronta, né? Mas eu, particularmente, tenho dificuldade com decorar as coisas, então, às vezes, eu prefiro fazer desse jeito desde o início. Por quê? Porque o Teorema de Pitágoras eu lembro, né? Então, eu tenho facilidade para desenvolver um raciocínio, não para decorar. Quem tem facilidade para decorar, decora a fórmula. Quem tem facilidade para desenvolver o raciocínio, desenvolve o raciocínio, tá? Você tem a opção de desenvolver o raciocínio ou a opção de ir direto pela fórmula. Tanto faz, tá? Então, na letra C, ele pede o seguinte, o volume, se não me engano, deixa eu ver aqui. Letra C, calcule o volume. Então, como que eu calculo o volume? O volume é simplesmente multiplicar os lados 3 vezes, né? Então, volume é 1A ao cubo. Volume é 2 ao cubo. Volume é 8. 8 o quê? Né? 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Letra D. Na letra D, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver aqui o que ele pede. A letra D, ele pede o raio da esfera inscrita. E aí, ele até desenha aí no material de vocês. Deixa eu pegar aqui. Inscrito, gente, sublinha a palavra inscrito aí, por favor, e coloca uma observação. Inscrito é dentro, tá? Então, se ele fala assim, ó, calcule, deixa eu ver, calcule o raio da esfera inscrita. Como o nosso enunciado falou de um cubo, quando ele fala que a esfera é inscrita, ela é inscrita no cubo, ou seja, é uma esfera que está dentro do cubo, tá? Então, sublinha ou marca um texto aí em relação ao inscrito e fala que a esfera está dentro do cubo. E ele quer aí a diagonal disso, tá? Que é a diagonal dessa esfera. O diâmetro, né, na verdade. Então, o diâmetro dessa esfera inscrita, se eu olho para essa figura aqui, deixa eu até dar um zoom. Diâmetro a gente sabe que é 2 vezes o raio, né? E aí para a minha esfera ela sair lá de baixo e chegar lá em cima, eu tenho que percorrer 2 R's. E aí eu posso utilizar o raciocínio para encontrar o R, ou eu posso utilizar um raciocínio de encontrar o raio, o diâmetro direto, tá? E o que a gente tem que perceber? Essa esfera, como ela está dentro do cubo, ela está tocando na base e vai tocar lá no topo. Então, é como se eu tivesse comprado aí um globo terrestre e aí ele estivesse dentro de uma caixinha, tá? E essa caixinha, então, prende o meu globo lá embaixo e no topo dele. Por que eu estou falando tudo isso? Porque os 2 raios são, então, a própria altura A, tá? Então, quando ele pede essa informação, o que eu faço, né? Se eu quero focar no raio, eu falo que 2 raios é igual à própria medida da aresta do cubo, né? Porque ele está lá dentro. Então, se eu tenho A, quanto que é o meu Azinho, né? O A é 2. Então, eu coloco que 2 vezes o raio é 2.
E o meu raio, então, é 2 dividido por 2, que é 1 centímetro. Tudo bem? Se eu quero ir direto, né? Se eu não quero encontrar o raio e depois ir no diâmetro, ó, faltam 10 minutos. Se eu não quero fazer direto, então eu faço que o diâmetro é igual à própria medida. E aí o meu diâmetro é igual a 2 e pronto. Né? Porque aqui eu tenho que fazer a observação que o diâmetro é 2 vezes o raio, então meu diâmetro é 2 vezes 1 e meu diâmetro é 2. Tanto faz o jeito que você, o caminho que você segue, tá? É porque às vezes a gente acaba focando mais no raio, por isso que eu fiz esse jeito aqui, para vocês lembrarem depois, tá? Esquece não, porque ele, nas questões aí de vestibulares e Enem, ele quase não traz a ideia do diâmetro, ele sempre comenta mais sobre o raio. Fechou? Então, letra D já foi, tá? Vamos para a letra E. Paulo, você tá aí, Paulo? Deixa eu ver aqui. Paulo tá presente? Tô aqui. Como é que vocês estão, Tô. Paulo? Como é que vão as coisas aí, cara? Tá bem, graças a Deus, professor. Eu vi uma mensagem do seu pai lá no grupo, fiquei preocupado. Pois é, aqui em casa eu sarei e ele tá. Entendi. Aí, sua mãe, Mas minha irmã não tá, não. legal. Aí, vocês conseguiram isolar? Como é que vocês estão fazendo? Eu Isolar saí dentro de domingo, casa é né? difícil demais, né? E ele entrou. Aí segunda-feira o médico me liberou. Entendi. Isolar um do outro dentro de casa é quase impossível, né, cara? Não, é difícil demais. Viu? Isolar dos outros, beleza, só não sair de casa, né? E não receber visitas, mas isolar entre membros, o isolamento entre membros da família, nossa, é quase assim, pra gente que não é acostumado com isso, né? É muito difícil. Fiquei pensando É aí. difícil, Muito viu? bom que você saiu, então, bom demais. Isso aí. Muito bom. E aí, você tá bem, respirando tranquilo, tudo certo? Tá tudo tranquilo. Bom demais. Isso aí. Muito bom. Então, vamos voltar aqui. E o que a gente tem? A gente tem... Qual que é a próxima agora? Deixa eu pegar aqui. A próxima, que é a letra E, ele pediu o seguinte, ele pediu assim, ó, calcule o raio da esfera circunscrita, tá? E aí, sempre que ele falar circunscrita, significa que agora é o cubo que está dentro da esfera, e não o contrário, né? A inscrita, a esfera fica dentro do cubo, como se fosse uma caixinha. Aí agora a gente tem o contrário. A gente tem o cubo dentro de uma esfera. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu recortar aqui para não ficar branco demais. E a gente tem agora essa situação aqui, ó, que é a ideia de ter uma esfera cobrindo, né, ou circunscrizando aqui o meu cubo, tá? Então, essa nomenclatura é a esfera circunscrita e aqui é a esfera inscrita. Separa e diferencia essas duas observações. Façam duas observações aí, por favor. Material de vocês. Então, nesse caso, o que ele quer? Ele quer que a gente trabalhe agora com o raio dessa esfera que está do lado de fora. Então, o que eu tenho que pensar? Eu preciso sair lá do centro da esfera e ir até a borda, né? Isso que é o raio. Eu posso recorrer ao diâmetro ou eu posso fazer diretamente pelo raio, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. A gente sabe muito bem que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o livro, ele tem esse hábito, tá? Se vocês repararem, quando eu tenho duas esferas, e uma esfera é menor do que a outra, ele trabalha com uma das esferas com raio. Quando ele fala da esfera menor, ele trabalha com a letra minúscula. E quando ele fala da esfera maior, ele trabalha com a letra maiúscula. É um padrão aí do material de vocês. É até bom vocês observarem isso, tá? E aí, se o diâmetro é 2 vezes o raio, o
que a gente tem que pensar, tá? Se vocês repararem, a gente vai até entender isso. Se eu saio dessa pontinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui se eu saio dessa pontinha aqui e atravesso lá para o outro lado, isso aqui é o diâmetro da esfera, concorda comigo? Ou não? Se discordar, pode falar também, né? Se eu atravesso a minha esfera assim, de ponta a ponta, isso aqui, ó, é o diâmetro da minha esfera. Mas ela é também a minha diagonal maiúscula, né? Que é aquela diagonal maior de todas, tá? Que a gente até já tinha entendido lá em cima e a gente até já tinha calculado isso, inclusive, que é essa aqui. Então, nesse caso, o diâmetro também é diagonal. Então, eu até vou colocar aqui uma observação. Tá? Aqui é diâmetro, mas para essa aplicação também é diagonal, tá? Então, como eu já tenho essa diagonal e eu quero o raio, o que eu faço? Eu substituo aqui a diagonal pelo valor que eu tenho. Essa diagonal é 2 raiz de 3. Então, vem. 2 raiz de 3. Ô, Roberto. Oi. Mas aquele valor lá é para todos os cubos, é 2 raiz de 3? Ah, não. A fórmula para todos os cubos é A raiz de 3. Esse A é a medida. Mas Nesse a caso, diagonal menor, né? Diagonal maior. A menor é A raiz de 2. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A diagonal menor, que é esse D minúsculo, é a medida do lado raiz de 2. Aí, a diagonal maior, que é o D maiúsculo, é essa situação aqui, que é o A, que é o 2 também, né? Raiz de 3, entendeu? Então, a menor é raiz de 2 e a maior é raiz de 3. Para todos os cubos. Para todos os cubos. É só eu pegar a medida de um cubo, a medida da aresta do cubo e multiplicar por raiz de 2, se eu estiver calculando a diagonal menor. Se eu quiser calcular a diagonal maior, é a raiz de 3. Fácil de lembrar. Entendi. Para ajudar na fixação, porque eu acredito que você tenha facilidade de memorização nesse sentido, o que você faz? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai entender. Quando eu tenho essa diagonal menor, eu estou trabalhando com quantas medidas? Quantos lados eu tenho na diagonal menor? 2, né? 2, por isso que é raiz de 2. E quantos lados eu trabalho quando eu tenho a diagonal maior? Você entendeu a pergunta? Como assim, quantos lados? Olha aqui, ó, se você olhar para a tela aí, vai ficar fácil. Ó. Quando eu tenho a diagonal maior, eu preciso trabalhar as 3 dimensões. Né? Então, eu preciso trabalhar com a profundidade, com a largura e com a altura. É como se eu tivesse saído desse ponto, é como se eu tivesse saído desse ponto, vindo para esse, desse eu vim para esse e desse eu vim para esse. Ou seja, eu trabalhei as 3 dimensões. D maiúsculo, raiz de 3. Esse D minúsculo eu trabalho só com 2 dimensões, que é como se eu tivesse saído desse lado, andado até aqui e daqui até aqui, ou seja, 2 dimensões. 2 dimensões, raiz de 2. Raiz de 2. Pronto, não esquece mais, entendeu? Só entender a lógica da ideia, que se entendeu a lógica, é fácil de lembrar depois. Beleza, falta 1 minuto e 15 segundos. Dá tempo de terminar essa letra E aí, porque agora é só substituir aqui, ó. A diagonal maior, então, é 2 raiz de 3 e isso é igual a 2 vezes o raio. E ele quer descobrir, na verdade, na letra, ele pediu o raio. Então, é só eu cortar esse 2 com esse e concluir que o meu raio é igual a raiz de 3. Como eu estou trabalhando em centímetros. Beleza? Vou encerrar aqui, gente, e aí a gente volta, tá? Porque senão vai me cortar, falta menos de 1 minuto. Deixa eu interromper aqui.